Olá, pessoal. Sou o professor Michel, de Biologia. Agora a gente vai trabalhar com o segundo ano, né, ensino médio, a unidade 1, que se trata sobre a classificação dos seres vivos, né? Então, olha só, a gente viu, né, no primeiro ano, a gente viu que o que caracteriza um organismo como um indivíduo vivo, o que ele necessita realizar, né, para que ele seja classificado como um organismo vivo. E aqui agora, no segundo ano, a gente vai ver como que esses organismos ditos vivos, eles vão ser classificados, tá? Não é simplesmente por uma característica ou por uma outra característica que eles vão ser classificados, não, tá? Existe todo um passo a passo, que nessa unidade a gente vai ver como que é feito esse trabalho de classificação dos seres vivos. Olha só, gente, é muito simples. O que que acontece? Está trazendo aqui para a gente, ó, divisão do grupo dos seres vivos. O que que acontece? Quando nos deparamos com uma grande variedade de objetos ao nosso redor, temos a tendência de reunir em grupos aqueles que consideramos semelhantes, classificando. Assim, uma característica inerente ao ser humano, o ser humano classifica as coisas, por isso as torna mais fáceis de serem compreendidas. Por exemplo, traduzindo no português mais bonitinho, né? O que que acontece? Na nossa casa existem cômodos, você concorda? Ou seja, em cada cômodo, você vai colocar naquele cômodo as coisas que se referem àquele cômodo. Por exemplo, eu imagino que no banheiro de vocês não deva ter coisa de cozinha. E assim, na cozinha, eu acredito que não deva ter coisas de cama e mesa e banho, né? Então, assim, essa necessidade de classificar, essa necessidade de agrupar, não é inerente ao ser humano. Ela é uma das etapas do ser humano tem para poder classificar, organizar e principalmente compreender como que funciona a organização de determinadas coisas, objetos e até mesmo o organismo vivo, tá? Aí aqui embaixo ele fala assim, ó, é provável que o homem primitivo distribuísse aos seres vivos em grupos, os comestíveis, né? E os não comestíveis, os que são perigosos e os que não são perigosos. De certa forma, a gente tende a fazer essa classificação no nosso dia a dia, né? Só que levando essa classificação do dia a dia para um patamar mais elevado, a gente leva para o que a gente chama de taxonomia, né? Ou simplesmente os taxons. Taxonomia ou taxon são posições de agrupamento de indivíduos semelhantes ou não, tá? A gente vai ver isso já já nos próximos slides. Aqui embaixo, ó, do lado, a gente está falando aqui, ó, por exemplo, o que que é vida, né? A gente já falou anteriormente o que caracteriza o indivíduo dito vivo. E aqui, ó, a gente tem outras subdivisões, como o domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, família, gênero e espécie. Num primeiro momento, gente, fica tranquilo. Eu sei que num primeiro momento isso daqui você não está entendendo nada. Mas nos próximos slides você vai ver que todas essas divisões nada mais são do que pastas. Por exemplo, no nosso computador, quando a gente vai estudar ou quando a gente, por exemplo, melhor, quando a gente vai baixar música da internet, por exemplo, a gente, ao baixar a música, normalmente você cria pastas de acordo com o ritmo. E naquela pasta, naquele ritmo, você vai colocar. Por exemplo, na pasta de forró, você vai colocar músicas de forró. Na pasta de funk, você vai colocar as músicas de funk e assim sucessivamente. Não é assim que funciona? Ou seja, na classificação dos seres vivos, também são organizados em pastas, são em posições. Só que aqui no caso da ciência não é pasta, e sim taxon. Quem são esses taxons? São ali, ó, vida, domínio, o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Já já, fica tranquilo que você vai ver como que vai funcionar cada um desses indivíduos aí. Certo? Vamos lá, próximo slide. Olha só, em qualquer sistema de classificação são usados determinados critérios. Num supermercado, por exemplo, a disposição dos produtos nos corredores e nas prateleiras obedecem a certas regras estabelecidas pelo próprio proprietário ou até mesmo pela própria exigência daquele determinado produto, né? Por exemplo, os produtos de higiene pessoal ficam numa determinada prateleira e uma determinada seção.
os refrigerantes numa outra, os chocolates em uma outra e assim sucessivamente. É claro que o dono de um supermercado pode usar critérios diferentes da arrumação, né? Ou seja, indiretamente, seja de qual foi o critério, ele está organizando de acordo com alguma característica, tá? Os cientistas, eles também classificam, mas no caso da ciência, não é aconselhável a existência de muitos sistemas diferentes de classificação. Por quê? Se eu tenho várias possibilidades de classificar, eu aumento a possibilidade de erro. Quer ver um exemplo prático disso? Olha só. Aqui no Brasil, nós temos um lagarto, um réptil, chamado de, aqui no Centro-Oeste, ele é chamado de tiu. Mas esse mesmo tiu, esse mesmo lagarto, que aqui no Centro-Oeste é chamado de tiu, esse mesmo lagarto lá no Nordeste, na região da Caatinga, é chamado de dragão do mato. Mas o mesmo tiu, aqui no Centro-Oeste, no Sul, é chamado de teju. Ora, dentro de um mesmo país, eu tenho um único indivíduo com 3 nomes diferentes. Ou seja, como que eu vou saber para identificar quem é quem? Então, assim, para que não haja essa mistura, para que não haja essa possibilidade de erro, é necessária a classificação dos seres vivos dentro da taxonomia, dentro daqueles táxons que a gente viu ali no slide anterior, tá? Aí vamos lá. Podemos perceber que isso tornaria muito difícil a comunicação entre os cientistas. Bem, como que eu vou fazer para poder me comunicar? Como que eu vou fazer para poder dizer a um colega cientista que eu estou me referindo a um determinado indivíduo? Né? Então, assim, ele pode conhecer de um nome, eu posso conhecer de outro, outro conhece de outro nome. Então, assim, para evitar essa bagunça, para evitar essa mistura, então houve essa necessidade de criar uma regra específica para poder classificar e agrupar esses indivíduos, tá? Que é justamente o que a gente vai falar aqui, ó. A taxonomia, olha só que curioso. A taxonomia é uma ciência que visa estudar as semelhanças e ou as diferenças entre os indivíduos. Bem, você já deve ter percebido que na natureza, no ambiente, existem muitos indivíduos parecidos, mas que no fim das contas eles são muito diferentes. Ou aqueles indivíduos que, mesmo diferentes, eles possuem muitas semelhanças, certo? Então, assim, justamente essa questão. Ou seja, a taxonomia é uma ciência dentro da biologia que ela visa estudar a semelhança de um indivíduo ou a diferença entre eles. Para que eu vou fazer isso? Se ele é semelhante a um grupo de indivíduos, então eu posso pegar esse indivíduo e agrupar ele com aquele, sem a possibilidade de erro. Mas não, eu estou estudando um indivíduo que ele é completamente diferente desses indivíduos, então eu vou procurar na literatura um grupo de indivíduos que se assemelha com esse. Sendo igual a esses indivíduos, eu vou agrupar esse indivíduo com aquele sem a possibilidade de mistura, sem a possibilidade de atrapalhar a identificação dos caras entre si e facilitar o meu estudo, tá? Só que a taxonomia, gente, ela não é tão simples assim, ela tem um tchan a mais. Olha só, a fim de classificá-los e agrupá-los em grupos iguais ou diferentes entre si, né? Foi o que eu acabei de falar. E aí, gente, olha só, o mais top é isso daqui, olha só. Assim, consegue também, dentro das semelhanças ou as diferenças dos indivíduos, ela consegue estabelecer um grau de parentesco evolutivo. Olha só, essa é uma das partes mais tops que eu acho. Ou seja, eu estou estudando caras diferentes, mas se esses caras diferentes, eles conseguem ter alguma semelhança ali, seja anatômica, seja estrutural, seja metabólica, seja a parte de DNA, se eles são iguais, eu consigo estabelecer um grau de parentesco. Ou seja, mesmo que distante, somos parentes, certo? Isso a gente vai ver aqui nos próximos slides, vocês vão ver que é muito curioso. Olha só,
Aí vem lá, ó, a importância da classificação biológica é facilitar a compreensão da enorme variedade de seres vivos existentes. E, de fato, se a biologia não tivesse as regras e as classificações que a gente tem hoje, eu imagino que... Olha só, dentro disso daí, ó, nós temos os grupos básicos de Linneu. O que que acontece, gente? Nós temos aqui ainda dentro da taxonomia, nós temos aqui, ó, a teoria da evolução biológica, ou simplesmente teoria da evolução, diz que todos os seres vivos, dos mais simples até o homem, né, o indivíduo mais complexo, estão sujeitos a contínuas modificações ao longo do tempo. Bem, isso daí é claro, né? Não vamos longe não. Por exemplo, a gente pegar a linha do tempo do homem, a medicina que nós temos hoje, século 21, do ano 2020, ela é completamente diferente da medicina de 10, 15, 20, 30, 50 anos atrás. Então, assim, querendo ou não, 50 anos atrás é um tempo curto, né, para fins biológicos é um tempo curto. Mas, querendo ou não, em 50 anos a gente teve um avanço considerável na medicina e entre outros fatores. Assim, acredita-se que todas as espécies atuais ou as já extintas, né, que já morreram, se originaram a partir de outras pelo acúmulo de novas características que revelam as suas adaptações aos diferentes ambientes durante a história de vida desses indivíduos aqui no planeta Terra. Então, de fato, as espécies existentes hoje, as espécies dominantes hoje, são fruto, são resultado do desenvolvimento e da adaptação daqueles caras lá atrás. E se hoje eles estão extintos, foi porque esses indivíduos adquiriram informações do ambiente e transmitiram às novas gerações, às novas espécies, e essas novas espécies estão aí hoje se instalando e dominando, e se reproduzindo e tocando a vida no planeta Terra. Tá? Aí ele vem e fala aqui assim, ó, com a aceitação da teoria evolutiva, as espécies deixaram de ser vistas como grupo estático, ou seja, um grupo que não sofre alteração. Gente, antigamente a ciência era vista, né, os animais eram vistos como indivíduos já prontos. É como se ele tivesse aberto uma gaveta e tirado dessa gaveta o indivíduo e tivesse colocado no ambiente. Acreditava-se que os indivíduos não sofriam alteração. E hoje, gente, a biologia provou por A mais B que as espécies, que os indivíduos, eles sofrem sim alteração o tempo todo. O tempo todo esses indivíduos estão sofrendo adaptações e, querendo ou não, eles estão evoluindo o tempo todo. Ou seja, o tempo não para, os indivíduos não param e a evolução não para. Ok? Já o sistema proposto por Linneu, em português Linneu, né? A espécie, a unidade de classificação, e pode ser definida sentindo um grupo de organismos que se acasalam na natureza, cujos descendentes são férteis. Gente, se um indivíduo de espécie diferente cruza com outro indivíduo de espécie diferente e venha a ter um descendente, esse descendente ele é estéril, ou seja, essa espécie nova ela não é viável. Ou seja, indivíduos de mesma espécie, eles acasalam sim e vão produzir um descendente fértil para que essa espécie perpetue. Agora, se eu pego um indivíduo de espécie diferente, acasalo ele com o outro, havendo a compatibilidade, e se vier a nascer um indivíduo, esse indivíduo vai ser estéril, porque essa espécie ela não é viável segundo as regras da biologia, né, do desenvolvimento do indivíduo. Okay? As diferentes categorias de classificação, chamadas de categorias taxonômicas ou simplesmente taxon, foram ampliadas. Linneu elaborou um sistema de classificação onde havia 5 categorias de espécies semelhantes, que eram agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros são semelhantes, são agrupados na mesma família. As famílias semelhantes são reunidas numa ordem. Essas ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. Essa classe também semelhante serão agrupadas em um filo ou uma divisão. Esse filo ou divisões semelhantes agrupados em um reino. Gente, no primeiro momento ficou uma leitura meio estranha, mas olha só o ponto-chave dessa leitura. Volta comigo, ó.
lá em gênero. Ó, gênero. Gêneros semelhantes são agrupados na mesma família, que essa família, obrigatoriamente, ela tem que ser o quê? Semelhante. Essa família também, ó, semelhante. Essa classe também semelhante. E são agrupados em divisões semelhantes. Ou seja, a taxonomia visa o agrupamento de indivíduos semelhantes. E se eles são semelhantes, eles são divididos naquelas classificações. Então eu tenho reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tranquilo? Olha aí, ó, olha embaixo. Eu tenho reino, eu tenho filo, eu tenho classe, eu tenho ordem, família, gênero e espécie. Lá na frente eu bolei um slide bem legal para vocês, que é uma dica, tá? É um macete para que vocês consigam decorar isso daqui. Tá? Eu sei que é muito difícil, mas não é impossível não, tá? Aqui embaixo, olha só que curioso, gente. A taxonomia, ela é agrupada não de cima para baixo, ela é de baixo para cima, ou seja, ela é ascendente, ela não é descendente, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o reino animal, né, o reino animalia, mas, cara, olha o tanto de indivíduos considerados animais aqui, ó. Olha o tanto de gente. Mas se eu quiser especificar ainda mais o grupo de indivíduos, eu vou pegar o animal aqui, no caso do cordata, eu vou pegar os animais ditos vertebrados, ó. Vocês conseguem perceber que já diminuiu muito a quantidade de indivíduos daqui para cá, certo? E eu vou pegar aqui, ó, os indivíduos do grupo dos mamíferos, tá? Olha aqui o tanto de indivíduos que já diminuíram aqui, ó, certo? E aí, se eu for especificando ainda mais a ordem dos carnívoros aqui, ó, eu estou diminuindo ainda mais. Eu tenho aqui, ó, a questão do grupo dos indivíduos do gênero canídeos, né? Ou seja, indivíduos de 4 patas, focinho alongado, a presença de um rabo, né? De uma cauda. E aqui embaixo, ó, eu tenho o gênero. O gênero aqui, no caso, é o gênero Canis, ou seja, vai reunir o grupo de indivíduos que têm as mesmas características que se assemelham com a dele. E, por fim, eu vou ter aqui, ó, o último indivíduo, que é a espécie, que aqui sim eu vou estar me referindo a um único indivíduo. Olha só, voltando lá, ó, aqui no reino, eu tinha um indivíduo que se misturava a tantos outros. Mas aí eu fui agrupando esses indivíduos, ó, e eu fui filtrando, fui separando semelhanças ou diferenças, até que por fim eu consegui catalogar aqui embaixo um único indivíduo, certo? Além dessas categorias, muitas vezes são utilizadas categorias intermediárias, tá? Tais como subfilo, infraclasse ou intraclasse, superordem, superfamília, subgênero e subespécie. Isso daqui são variações, tá? Que no primeiro momento a gente não vai aprofundar muito, porque vocês já são muito complexos. Então, mas é bom vocês já saber, mas nós aqui a gente não vai aprofundar nessas subdivisões, tá? Para exemplificar o atual sistema de classificação, vamos ver a classificação do cão, desde a categoria mais geral, que é o reino, né, até a mais restrita, que é a espécie, um exemplo de classificação taxonômica. Então a gente já fez aqui, né, a classificação do cão, que a gente separou ele aqui dos demais indivíduos até separar ele aqui embaixo, certo? Aqui, ó, olha só que curioso. Uma classificação geral dos seres vivos. Muitos sistemas de classificação dos seres vivos foram propostos, mas esse assunto ainda é muito controvertido, né? Ele é muito controverso, porque muitos cientistas tendem a dar opiniões diferentes, formas diferentes para poder resolver isso daí. Tá? As ciências biológicas, ou simplesmente a biologia, está em plena expansão e tem sido possível conseguir mais e melhores informações a respeito dos seres vivos, trazendo assim maiores subsídios, maiores informações para a compreensão de sua história evolutiva. Por essa razão, a classificação tem sofrido constantes modificações, pois se trata de um tema dinâmico,
não existindo um sistema que contente a todos, né? Que seja uma receita de bolo, que seja apenas aquilo, somente aquilo ali, sem alterar. Sendo que a gente já sabe que os indivíduos eles sofrem alteração. E se eles sofrem alteração, eles mudam o tempo todo. Então, automaticamente, a classificação e a divisão desses indivíduos, ela tem sim que modificar, ela tem sim que sofrer alteração. Isso daí é claro. Tá? Aí aqui, por exemplo, ó, nós temos o reino animal, nós temos os indivíduos chamados de cordados ou simplesmente vertebrados. Aqui nós temos o exemplo da classe dos mamíferos. Olha o tanto de mamíferos que a gente tem, né? Nós temos a ordem dos primatas. Olha o tanto de primata que eu tenho. Eu tenho a família dos hominídeos, ou seja, os primatas com andar bípede, né? E eu tenho aqui ó, o gênero Homo, que também são primatas com características bípedes, braços, 5 dedos nas mãos, 5 dedos nos pés, né? Visão frontal. E aqui embaixo nós temos a espécie, ó, que é o sapiens. É o Homo que tem a sapiência, que tem a inteligência, né? O dito ser humano. Aqui nesse slide, gente, olha só, nós temos a seguinte observação. Num dos primeiros sistemas de classificação, na época de Linneu, era comum a divisão dos seres vivos da natureza em 3 reinos. Aí nós tínhamos o reino Vegetalia, né, que hoje é o reino Plantae, o reino Animalia e o reino Mineralia. O reino Mineralia vai abordar os minerais. Tá? Essa divisão perdurou até cerca de 60 anos atrás, ou seja, querendo ou não, recente. Em consequência, ainda há quem insista em considerar os seres vivos unicamente em 2 reinos, os vegetais e os animais. Gente, essa ideia hoje ela já não existe mais, tá? Que existem os animais, existem as plantas, existem os fungos, existem os protistas, os moneras, né, a figura das bactérias. Então, assim, vegetal e animal somente, não. Hoje existem 9 grandes reinos, tá? Mas, querendo ou não, na escola, né, na academia, a gente só aborda os grandes 5, tá? Querendo ou não, são os maiores também. No outro sistema proposto, os seres vivos eram colocados em 3 reinos, né? Que era o protista, o plantar e o animal. Protistas são as algas e os protozoários, tá, gente? Posteriormente, surgiu um sistema de classificação onde os seres vivos eram divididos em 4 reinos. O reino Monera, que é o das bactérias, protista, algas e protozoários, que na época abrangia os fungos. Hoje existe o reino fungi, né, que é apenas exclusivamente do reino dos fungos. E o reino plantário. E o reino animal, né? Então, esse sistema ainda é utilizado por algumas pessoas, né, por alguns cientistas, mas a pouco vem sendo substituído pelo modelo 5 reinos, que é o que a gente trabalha hoje, que é o que nós adotamos e que, querendo ou não, é o que de fato é. Então, existem grandes 5 reinos. Quais são? Nós temos o reino Animalia, né, mais conhecido como reino animal, que abrange todo e qualquer tipo de animal, desde os indivíduos invertebrados até os indivíduos vertebrados, tá? Nós temos aqui, ó, o reino Plantae, ou simplesmente o reino vegetal, o reino das plantas, né, que envolve todas as plantas, todos os indivíduos que realizam fotossíntese, tá? Só que aí, peraí, tem um detalhezinho. Quando eu falo todos os indivíduos que realizam fotossíntese, são os indivíduos chamados plantas. Aí você vira para mim e fala assim, professor, o que caracteriza um indivíduo para que ele receba o título de planta, de vegetal? Gente, um vegetal, uma planta, um indivíduo para ele ser caracterizado como uma planta, ele precisa ter 3 estruturas básicas. Primeiro, essa planta ela necessita ter o que a gente chama de raiz. Essa planta precisa ter o que a gente chama de caule e essa planta precisa ter o que a gente chama de folha. Ou seja, são os 3 órgãos obrigatórios de qualquer vegetal. Ou seja, o indivíduo realiza a fotossíntese e apresenta as 3 estruturas, é planta. Ah, mas eu achei um indivíduo aqui que realiza a fotossíntese, mas não tem as outras estruturas. Beleza, ele realiza a fotossíntese, então ele vai fazer parte de outro reino, menos o vegetal. Tranquilo? Vegetal, raiz, caule, folha e fotossíntese. Beleza? Aí aqui embaixo, ó, o terceiro, nós temos o reino fungi, né, que vai abranger todo e qualquer tipo de fungo, desde os fungos unicelulares até os fungos pluricelulares, tá?
unicelular, a gente tem a questão do bolo e da levedura, tá? E dos pluricelulares, a gente tem aí a figura do cogumelo, né? Que querendo ou não, muitas pessoas podem até, ele é comestível, né? O shiitake, o champignon, então os cogumelos pluricelulares, tá? Aqui embaixo, ó, o quarto reino, a gente tem o que a gente chama de reino protista ou proctista, que na verdade é só a grafia, mas protista ou proctista é a mesma coisa, tá? O reino protista, ele vai abranger, olha só, indivíduos unicelulares. Aqui no fungo eu tinha uni e pluri. No animal e no vegetal eu só tenho pluri. Mas aqui no protista eu só tenho indivíduos uni, tá? No caso unicelular, no caso dos protozoários, tá? Mas pode acontecer a questão das algas pluri, tá? E aqui embaixo nós temos a questão do reino monero, que como eu já disse anteriormente, ele abrange todo e qualquer tipo de bactéria e cianobactéria, tá? No caso da cianobactéria, são indivíduos que vivem em ambiente úmido, tá? Pode ser encontrado no mar, na água, seja água de mar ou de doce, né? De superfície, de continente. Belezinha, gente? Então aqui, ó, são os 5 grandes reinos que nós trabalhamos aqui, certo? Aqui, ó, nós temos o que a gente chama de nomenclatura dos seres vivos ou nomenclatura binomial ou binominal, dependendo da literatura que a gente lê, tá? O que que acontece? Essa nomenclatura, ela foi proposta por Linneu justamente para dar a esses indivíduos estudados, caracterizados como semelhante ou não, um nome científico, tá? Ou seja, a nomenclatura binomial ou nomenclatura dos seres vivos é chamada de nome científico, tá? Aquele indivíduo que eu peguei, que eu estudei, que eu classifiquei, cataloguei e agrupei, aquele indivíduo ele precisa receber um nome científico. Esse nome científico ele não é simplesmente dado. Esse nome científico ele também tem regras. E aqui, ó, ele está trazendo aí, ó, 5 regras que a gente tem que ter em mente na hora de escrever ou de avaliar a escrita de um nome científico. Olha só, primeiro, né, foi proposta por Linneu, como eu já falei, e olha só, ela é composta de binomial, ou seja, são 2 nomes. O que que acontece? O primeiro nome, ele se refere aqui, ó, já no segundo pontinho aqui, ó. O primeiro nome ele vai se referir sempre ao gênero desse indivíduo, ou seja, um grupo de indivíduos que, mesmo diferentes, eles apresentam a mesma característica, tá? Que também, obrigatoriamente, ó, precisa ser escrito com letra maiúscula, tá? No caso do primeiro nome. Já do segundo nome, que se refere à espécie, aqui está trazendo epíteto, tá? Mas é espécie. Então, seja epíteto ou seja espécie, você vai saber que é a mesma coisa. Então, o primeiro nome refere-se ao gênero. A primeira letra do gênero tem que ser escrita em letra maiúscula. O segundo nome vai se referir à espécie desse indivíduo. E a primeira letra do nome desse indivíduo ela tem que ser escrita com letra minúscula. Olha os exemplos aqui, ó. Nós temos o gênero Canis. Perceba que o C do Canis ele está maiúsculo. E perceba que o Canis familiares, ó, que é a espécie do cachorro doméstico, o F ele está minúsculo. Ou seja, o Canis gênero, o C maiúsculo. Familiares, que é a espécie, com letra minúscula. Tá? Então, o Canis familiares é a espécie do cachorrinho doméstico encontrado dentro das residências. Então, nós temos aí o Shih Tzu, nós temos o pastor alemão, nós temos o Rottweiler, dentre outros indivíduos. No caso dessas raças que eu falei, é o que a gente chama de subespécie, tá, gente? O conceito de raça não existe. Raça não existe, é linguagem vulgar, é linguagem social, tá? Mas o conceito certo é subespécie, tá? Uma outra questão importante, ó, é o que o primeiro tópico e eu passei batido. O nome, ó, perceba que canis familiares, num primeiro momento assim, está numa linguagem estranha. Mas ela é estranha assim, não é à toa, é proposital, que é justamente para evitar erros e evitar fraudes. Por quê? A língua utilizada, gente, ó, obrigatoriamente tem que ser o latim, tá?
Aí você vira para mim e pergunta assim, professor, por que o latim? Gente, latim é uma língua morta. O latim é uma língua que ela não sofre alteração. Então, se é uma língua morta e ela não sofre alteração, então o nome canis familiares ele vai se referir ao cachorro doméstico, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar. Diferentemente se eu desse um nome em português, se eu desse um nome em inglês. Ou seja, na hora de traduzir, na hora de converter o nome desse indivíduo, com certeza ele iria sofrer alteração e automaticamente iria atrapalhar e dificultar o entendimento e a identificação desse indivíduo. Tá? E aqui embaixo, ó, no quinto e último ponto, ele fala assim, ó, os nomes científicos devem ter uma grafia diferente do texto. Se for um texto manuscrito, né, escrito à mão, você tem que passar o traço embaixo, né, ou seja, o sublinhado, você tem que sublinhar, ou seja, se você vai escrever o nome canis familiares no manuscrito, você escreve maiúsculo, minúsculo e passa uma linha embaixo, né, sublinha, porque tem que estar diferente do texto. Ou, agora se for um texto digitado, no caso computador, então você só basta, seleciona, né? E você vem lá e coloca ele em itálico, porque de certa forma ele vai estar diferente da grafia daquele texto, seja escrito, seja digitado. Beleza? Olha só, observe o exemplo abaixo. Eu tenho aqui ó, o milho, né, o milho caseiro que a gente come, o milho. Olha só o nome do milho. O nome científico do milho é Zea mais. Zea mais é o nome científico do milho. Só que, para que não haja essa diferenciação e essa complicação, a gente chama simplesmente aqui no Brasil, né, o termo aportuguesado, a gente simplesmente chama de milho. Mas o nome científico do milho, tanto aqui no Brasil quanto no mundo todo, é chamado de Zea mais. Aí, olha só, o Zea é o gênero do milho, ou seja, um grupo de indivíduos que apresentam a mesma característica. E o mais é a espécie que vai definir o indivíduo dentro desse gênero aqui, ó. Certo? Então, Zea mais é o milho doméstico, é o milho que a gente come no nosso dia a dia. Tranquilo? Olha só, gente, esse slide aqui eu fiz ele para vocês para facilitar o nosso estudo, tá? Vamos prestar atenção aqui embaixo nesse gráfico. Vamos ver se vocês entenderam. Aqui embaixo, ó, eu tenho 3 indivíduos do grupo das araras, eu tenho 3 indivíduos do grupo dos papagaios e eu tenho 3 indivíduos do grupo dos periquitos. Muita gente acha que a arara é um único indivíduo, muita gente acha que papagaio é um único indivíduo e muita gente acha que periquito é um único indivíduo. Mas, na verdade, não. São grupos de indivíduos. Aí, olha só, se liga. Aqui, ó, eu tenho 3 araras. Eu tenho o que a gente chama de arara vermelha, eu tenho a arara canga e eu tenho a arara canindé. Qualquer coisa, vocês abrem uma janela aí no Google e pesquisa cada um desses indivíduos e vocês vão ver que, embora sejam indivíduos semelhantes, eles tenham coisas em comum, são indivíduos que são completamente o quê? Diferentes, tá? Olha só como que é o nome desses caras, olha só. Eu tenho aqui, ó, ara, gênero Chloropteros, né, que é o nome científico da arara vermelha. Eu tenho aqui, ó, a ara macaw, que é o nome científico da arara canga. E eu tenho o gênero ara e a espécie ararauna, que é o nome científico da arara canindé. Do lado, no meio, eu tenho o grupo dos papagaios. E eu tenho aqui, ó, o papagaio verdadeiro. Eu tenho o papagaio de cara roxa e eu tenho o papagaio chauá. De novo, pesquisa aí os 3 indivíduos e vocês vão ver que, embora sejam indivíduos muito semelhantes, são indivíduos completamente diferentes entre si, tá? Aí olha só o nome científico deles aqui, ó. O papagaio verdadeiro, que é o que, querendo ou não, muitas pessoas têm em casa, é chamado de Amazona aestiva, tá?
Eu tenho aqui ó, o papagaio de cara roxa, que ele é muito comum na Ásia, ele é chamado de Amazona brasiliensis, né? E eu tenho aqui ó, o papagaio chauá, que é chamado de Amazona rhodocorita, que querendo ou não é o nome científico desses indivíduos. Então perceba, eu tenho o nome dos caras e eu tenho o nome científico deles aqui, beleza? Aí aqui para finalizar, ó, eu tenho o grupo dos periquitos. Aí eu tenho o periquito de cabeça azul, eu tenho o periquito rei e eu tenho o periquito caatinga. De novo, abre aí, pesquisa os três indivíduos e você vai ver que, embora sejam muito semelhantes, são indivíduos completamente diferentes. Tá? E aí, olha só o nome dos caras. Eu tenho a aratinga acuticaudata, né, que é o nome do periquito de cabeça azul. Eu tenho o nome aratinga áurea, que é o nome do periquito rei. E eu tenho a aratinga cactorum, que querendo ou não é o que a gente chama de periquito da caatinga. Tá? Então, para todos os efeitos, gente, ó, eu tenho aqui nesse slide 3 gêneros de aves. Eu tenho o gênero Ara, o gênero Amazona e o gênero Aratinga. De cada gênero, eu tenho 3 representantes, ó, 3 espécies de cada gênero. Se eu tenho 3 de cada, então eu tenho 3 Ara, 3 Amazonas e 3 Caatingas. Então, totalizando aqui, ó, 9 espécies. Tranquilo? Aqui embaixo, ó, lembra lá do que eu falei para vocês, do parentesco evolutivo? É justamente isso daqui, ó. Aí eu tenho aqui, ó, o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui está abreviado, né? Olha só que curioso. Lembra do parentesco evolutivo? Então, olha só. Todos aqui, ó, pertencem ao reino animal, você concorda? O cão, o gato, o chimpanzé e o ser humano. Então, querendo ou não aqui, ó, são indivíduos que são completamente diferentes. Mas mesmo diferentes, eles possuem coisas em comum, certo? Então, olha só, todos eles pertencem ao reino animal. Ó. Então, animal, animal, animal e animal. Beleza. Ou seja, eu posso concluir que todos são animais, certo? Todos eles são indivíduos cordados. Gente, cordado é latim, tá? É vertebrado. Então, aqui, todos eles são vertebrados? Apresentam crânio e coluna? Sim, então todos são vertebrados. Você perceba que ó, antes eles eram parentes apenas no reino, mas agora eles são parentes também no filo. Todos são vertebrados. Lembra? Se os indivíduos eles apresentam características em comum, mesmo que seja lá atrás, eles são parentes. Tá? Aí eu tenho a classe dos mamíferos. Todos eles são mamíferos? Sim, olha só que curioso. Gente, eu quero trazer para vocês aqui uma curiosidade. Mamífero não é um indivíduo que mama, não, tá? Não tem nada a ver o ato de mamar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mamífero é um indivíduo que apresenta glândula mamária, tá? Independente de macho ou fêmea, o indivíduo mamífero ele apresenta glândula mamária. Agora, nas fêmeas, por questões hormonais, a gente tem o desenvolvimento da glândula mamária, promovendo o aparecimento do seio, né? Que é o que a gente chama. Já no macho, por mais que o macho, por questões hormonais, não tenha o desenvolvimento da glândula mamária, o macho ele tem sim a glândula mamária, só que atrofiada. Mas tanto a fêmea quanto o macho eles possuem a glândula mamária, então automaticamente são do grupo dos mamíferos. Não tem nada a ver o ato de mamar, certo? Aí aqui, olha só, eles foram iguais aqui, ó, até a classe, né? Ou seja, de mamíferos. Então, por mais que sejam diferentes, lá atrás eles são parentes, certo? Eles começam a ser diferentes ó, a partir da ordem. Porque, olha só, eu tenho a ordem dos carnívoros e eu tenho a ordem dos primatas. Olha só que curioso. Então, ó, esses 4 indivíduos, eles eram parentes até apenas e somente a classe. A partir da classe, eles já começam a ser o que a gente chama de indivíduos diferentes, tá? Eles eram iguais até aqui, ó, mas daqui para baixo eles já foram diferentes, certo? Então, olha aqui, ó, no cachorro e no gato,
Eles são da ordem dos carnívoros, tá? E aqui, ó, na família, eles já vão se diferenciar. Um é da família dos canídeos e o outro é da família dos felídeos, tá? O gênero Canis, que, ou seja, vai abranger todo e qualquer grupo de indivíduos iguais ou semelhantes ao cachorro. E nesse indivíduo aqui, a espécie dele, ó, é o familiar, ou seja, o Canis familiar é um indivíduo que vive em casa, né, o cachorrinho doméstico. Já aqui, ó, olha o tanto de felino que nós temos, olha o tanto de indivíduos que se assemelham com o gato. Pô, a gente tem leão, onça, tigre, leopardo, guepardo, suarana, lá, 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 lá. Mas dentre esses indivíduos, embora eles sejam muito semelhantes, eles são o quê? Diferentes. Então aqui ó, nós temos o gênero Felis e o gato doméstico é o Felis catus, tá? Aí aqui, ó, vamos lá. O chimpanzé e o homem são mamíferos, são primatas e são hominídeos, ou seja, pertencem à mesma família. Olha aqui, ó. Então, todos nós aqui, ó, pertencentes ao reino animal, todos nós lá atrás somos parentes. Mas percebam que esse indivíduo aqui, ó, ele é igual a esse indivíduo até a família, ou seja, eles são primos próximos. É o que a gente chama, tem aquela questão do primo distante. Então, nós somos primos distantes de todos os animais, mas nós somos primos próximos daqueles que apresentam a mesma característica que a gente. Tranquilo? E o que vai diferenciar aqui ó, é o gênero. Enquanto um é o gênero Pan troglodites, no caso da figura do chimpanzé, o outro aqui ó, é o gênero Homo, com andar bípede, né, visão frontal, e o Sapiens da sapiência, né, da questão da inteligência. Certo? Gente, isso daqui foi só uma introdução sobre a taxonomia, classificação dos seres vivos. Vocês viram que isso daí é muito mais abrangente do que muita gente imagina. Qualquer dúvida que você tiver, você pode pesquisar na internet, você pode procurar outros vídeos no YouTube para poder facilitar o seu entendimento. Tá, gente? O estudo, ele é uma ferramenta contínua, tá? Ele não é nenhuma ferramenta seca, um ingrediente cru que não sofre alteração, não, pelo contrário. O nosso estudo ele é resultado da nossa pesquisa, ele é resultado da nossa necessidade, do nosso corre do dia a dia. Então, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, vocês podem procurar a gente na escola ou podem procurar outros vídeos também no YouTube. Tá? Para finalizar aqui, ó, o próximo slide, para facilitar o estudo de vocês, olha só. Eu peguei aqui, ó, eu dividi, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu dividi nessa palavrinha aqui, ó, reficofage. Então você tem que saber que o re significa reino, o fi, filo, o c de classe, o o de ordem, o fa de família, o g de gênero e o e de espécie. Tranquilo? É uma dica que vai facilitar a declaração para vocês, para que vocês possam estudar isso daí lá na frente depois. Belezinha, gente? Vamos para o próximo, que é o exercício. Olha só, assim como a gente fez anteriormente, eu vou pedir para você pausar o vídeo, tá? Eu quero e eu espero que você tente responder com a sua própria pesquisa, com a sua própria cabeça. Depois você volta, dá play para a gente poder corrigir. Beleza? Vai lá, dá uma pausa aí. Então, espero que você tenha pausado, né? Então vamos lá. Olha só a questão número 1 que ele está trazendo aí para a gente. Olha só. Na questão número 1, ele trouxe assim, ó, grupo de população. Gente, eu já vou dar uma dica para vocês aqui. Ó. Vamos ver se vocês estão afiados mesmo. População, a gente viu lá no primeiro ano que população é um grupo de indivíduos de mesma espécie. Então, se uma população é um conjunto de indivíduos de mesma espécie, então eu já rematei a questão. Porque olha só, grupo de população natural potencialmente capaz de cruzar e produzir descendentes férteis. Também eu falei nesse slide. Indivíduos de mesma espécie, quando eles cruzam, o descendente é fértil. Então precisa ser de mesma espécie. Então, olha só, aí a alternativa aqui fala, espécie diferente? Não. E vivem em sociedade? Também não. Famílias diferentes? Piorou.
Comunidade? Também não. Então, sobrou a letra E. São indivíduos de mesma o quê? Então, a alternativa correta é a letra E. Número 2. As categorias taxonômicas são ordenadas de modo ascendente, ou seja, de baixo para cima, que é o que a gente também já falou lá atrás. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então, olha só, gente, a alternativa que apresenta a sequência correta de baixo para cima, ó, é a letra C. Porque de baixo para cima nós temos espécie, gênero, família, ordem e classe. Depois nós temos aqui, ó, o filo e o reino, certo? Número 3, ele fala assim, ó, considerando a hierarquia das categorias taxonômicas, é correto afirmar que dois animais que fazem parte da mesma ordem obrigatoriamente pertencerão à mesma família. Certo? Lembra lá, qualquer coisa, volta no slide anterior, esse antes do exercício, que eu estou te mostrando lá a mesma coisa que está aqui. Tá? Então, automaticamente, se eles pertencem à mesma família, qual é o próximo passo da família? É o gênero. Então, automaticamente aqui, ó, a questão 3 é a alternativa B. Tá? E para a gente finalizar, ó, questão número 4, os seres vivos são classificados em vários grupos de acordo com suas semelhanças ou diferenças. A alternativa na qual figura o grupo que contém a maior variabilidade de organismos é o que a gente chama de mamíferos, letra A, porque olha o tanto de mamífero que eu tenho no meu planeta. Carnívoro eu tenho, mas não tanto. Canídeos, eu já estou fazendo uma visão bem restrita, bem pequena, apenas ao grupo de indivíduos canídeos. Canis também é uma visão muito pequena, porque eu só estou me referindo a cachorros, tá? E Canis lupus, eu estou me referindo apenas à espécie do lobo, tá? Canis lupus é o lobo da neve, tá? Então ele está pedindo que abranja a maior variabilidade de indivíduos. Então, se há maior variabilidade, então é a letra A, que é o grupo dos mamíferos. Olha o tanto de mamífero que eu tenho, tá? Gente, então a gente para por aqui. Qualquer dúvida, você pode voltar o vídeo ou qualquer coisa você pode buscar outros vídeos para complementar o seu estudo, tá? Até a próxima.